Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde falamos de livros favoritos e por vezes vamos da ficção para a realidade. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo uma das jornalistas que mais autores entrevista. Começo logo assim. A Maria João Costa é jornalista do Grupo RCOM desde 97, desde 2008 responsável pela edição do programa semanal de informação cultural Ensaio Geral, na Renascença. Editou outro programa de caráter cultural chamado Primeira Fila. Como repórter já acompanhou campanhas presidenciais, autárquicas, foi uma das repórteres da Renascença na Expo 98. Cruz é verdade. Nós falamos isto um bocado, já para os miúdos já não dá, não é? Que onde é que tu estavas na Expo? Quase uma, onde é que tu estavas no 25 de abril? É autora também de livros infantos-juvenis, Chame-me Beethoven, Chame-me Wagner, entre muitos outros. Venceu o prémio especial jornalista Ler Booktailers em 2013 e o prémio Escritaria em Penafiel na categoria em rádio, em 2012, com a reportagem O Mundo de Agostina, que maravilha. Uhum. Tem uma horta que cultiva ativamente. É verdade. É uma cozinheira, gosta de cozinhar o que retira da horta familiar e como o marido faz caça submarina, raramente compra peixe, é quase autossuficiente nesta categoria nos legumes também. Quase. Boa amiga, atenta e preocupada, adora viajar, a Galiza é um dos seus spots favoritos. Confirmo. E gosta tanto de brincos que tem uma coleção. É verdade. Mas tu que trabalhas de fones, consegues estar sempre... Às vezes eles atrapalham imenso, é verdade. Mas nunca os tiro. Ponho os fones e esqueço que eles estão ali às vezes a magoar um bocadinho, mas esqueço. Bem-vinda, Maria João. Obrigada, Mariana. Finalmente encontramos-nos aqui. É mesmo, e agora estás tu do lado de lá. Tu costumas ser tu a entrevistar hoje, estás tu no banco dos réus. É um bocado estranho, confesso-te. Tens os projetos, tens o Ensaio Geral, lá está, este programa é semanal, emitido às sextas-feiras, às 11h30 da noite, mas depois claro que fica em podcast, não é? Aborda temas como literatura, teatro, música, exposições, entrevistas com artistas e com autores. Tiveste também, e ainda está obviamente acessível, o podcast Avenida da Liberdade, que ganhou o prémio de ciberjornalismo na categoria de narrativa sonora digital. Há poucos coisa anos, complicada, não é? Não é? Também cultura e com muita sensibilidade, a sensibilidade da Maria João, que tem que conhecer. E hoje vamos também conhecê-la aqui um bocadinho. Agora, mais curiosidades, estas vindas de ti. 3 coisas que tu gostas. Diz-me lá o que é que eu disse, que eu já não me lembro. Praia. É verdade. Viajar. Também. E cozinhar. Adoro. Alguma especialidade da Maria João? Os meus amigos dizem que é lasanha. A sério? Que giro. É verdade. 2 coisas que não gostas. Não gostas de queijo. É verdade, desde criança é uma coisa assim complicada para mim, mas hoje já estou um bocadinho mais crescida, já consigo comer uma mozzarella, um flamengo, os mais fraquinhos. Assim, aqueles que não sabem nada, toda a gente diz, esses não sabem. É como se não contassem, não é? Esses não contam. Sim, assim numa pizza, não a 4 queijos, obviamente, mas assim, aqueles que não sabem a muito. Ora bem, está bem. Eu adoro e gabo-me que adoro, mas não gosto dos 2 que sabem demasiado, que é o gorgonzola e o roquefort. Os que cheiram mal, não é? Impossível para mim. Exato, isso percebo. Outra coisa que não gostas, que percebo, dias de chuva. Sim, trânsito, chapéus de chuva, casacos, aquela confusão, tudo meio úmido. Não gosto nada no dia de chuva. E agora vamos conhecer a leitora. Jornalista da Rádio Renascença, entrevistaste tantos autores que hoje se calhar ainda se tornou mais difícil a minha pergunta de escolhe 4 livros que gostaste. É impossível responder essa pergunta com algum discernimento, porque são sempre muitos os escritores. Aliás, nós as duas, quando nos encontramos, falamos sempre de escritores, já leste este, já leste aquele, conheces aquele, e de facto eu estou sempre a ler, sobretudo aquilo que sai, e portanto é muito difícil escolher assim quais são os livros da tua vida. Há alguns, sim. Poderia trazer aqui alguns que já alguns outros teus convidados trouxeram. Foste muito querida, tiveste essa atenção, tu disseste. O Pátria já te falaram, vou-te escolher outros. É verdade, o Fernando Aramburu e o Pátria é um livro incrível e que eu recomendo vivamente. Poderia trazer também o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, obviamente. Poderia trazer, enfim, muitos outros, o Somos o Esquecimento que Seremos, do colombiano Héctor Abad Faciolindes. São tudo livros que eu adorei. Mas eu sou uma leitora que está sempre a ler aquilo
aquilo que sai. Portanto, fiz assim uma escolha de livros mais recentes que li, e escolhi também um livro mais antigo, que já tem alguns anos, mas que eu gostei particularmente. O Impostor, do Javier Cercas. Exatamente. É esse. Olha, antes de irmos para este Impostor, tu lês quando e como? Quer dizer, tens que ler profissionalmente, porque passas a vida a entrevistar autores, não é? Mas quando é que tu consegues ler aquilo que tu escolhes? Às vezes nas férias é quando eu digo, não vou ler nada daquilo que tenho que ler, mas às vezes nas férias ando a acabar livros que deixei por acabar, porque nem sempre gosto de terminar o livro quando faço a entrevista, porque não correr o risco de desvendar alguma coisa na entrevista, e portanto às vezes deixo assim um finzinho e ando nas férias a acabar esses fins. Outras vezes há uma coisa que é muito curiosa, porque muitas das vezes acabo por encontrar livros que realmente eu gosto e que tenho que ler por trabalho, e portanto isso é um privilégio imenso. E às vezes esse encontro dá-se, e bastantes vezes até, e portanto é uma grande felicidade poder ter este trabalho. É juntar o útil ao agradável. Exatamente. Ora bem, então vamos aos livros da Maria e João. O Impostor, então, do Javier Cercas, que é não ficção, mas há um bocadinho de ficção lá no meio, não é? Mas conta-nos lá então a história disto. Então, este é o livro que o Javier Cercas começa por dizer logo na primeira página, eu não queria escrever este livro, e portanto ele entra logo em diálogo com o leitor. E eu gosto disso neste livro particularmente, porque é um livro que fala connosco o tempo inteiro, em que o escritor está a falar com o seu leitor e que nos conta a história de um impostor, como diz o título, o Henrique Marco, que durante mais de 30 anos se fez passar por alguém que não era. Ele fez passar por um deportado da Alemanha de Hitler e de um sobrevivente dos campos nazis, e portanto inventou, digamos, a sua própria história. E o Javier Cercas, que é um escritor que eu já entrevistei várias vezes, e entrevistei também a propósito deste livro, que é um homem assim de opinião forte, que é muito espanhol, o que tem a dizer diz, é muito frontal, e neste livro, no fundo, ele expõe ao leitor essa dificuldade de escrever a história de alguém que, na verdade, já inventou a sua própria história. Portanto, que lugar é que o escritor tem para contar a história de alguém que inventou a sua própria história? E depois vive neste dilema. Ele levou alguns anos, ele explica isso, levou alguns anos até decidir escrever este livro. Andou às voltas com esta história, escreveu outros livros, entretanto, acabou no psicólogo, porque a mulher disse-lhe, ou escreves o livro, ou vais ao psicólogo, ou divorciamos, e portanto ele andou ali às voltas com esta história, num grande dilema, e resolve aceitar este desafio dele próprio, escrever esta história deste homem que no fundo inventou uma história, a sua, e ele vai à procura desta história, até porque este impostor foi durante anos presidente da Associação dos sobreviventes do nazismo. 3 anos? Exato, de centenas de conferências. Toda a gente, e entrevistas, tudo. Portanto, ele próprio acreditava foi construindo a sua história. E o Javier Cercas vai, no fundo, tentar perceber onde é que estão esses buracos da história, porque na realidade ele nunca foi essa vítima, mas ele esteve em alguns momentos, ele recriou, lá está, ele inventou a sua própria história, e eu acho isso muito engraçado, e sobretudo ver as entranhas da escrita de um livro, porque ele no fundo vai explicando ao leitor sempre esses pequenos dramas, não é? Ele diz que a ficção salva e que a realidade mata, mas no fundo este é um livro sobre uma realidade de alguém que ficcionou a sua vida. Encontrei uma frase ótima que diz: eis um fascinante romance sem ficção, saturado de ficção. A ficção não opõe o autor, põe-na Henrique Marco, o Henrique Marco, o espanhol. Mas eles chegaram, o Javier Cercas fez muitas entrevistas ao próprio para escrever este livro. Exatamente, porque ele vai sempre em busca dessa verdade, não é? Da tal realidade. E ele vai encontrando-se com ele. Ele próprio tem alguns anticorpos quando o começa por conhecer. Ele explica isso de uma forma também muito, muito clara. E tu vais percebendo que ele próprio, Javier Cercas, também compara
o trabalho de um escritor com o do impostor, porque no fundo o escritor é também um impostor, inventa vidas, não é? Narra histórias de outros que ele próprio inventa, e portanto ele compara-se ao próprio impostor, ao Henrique de Marco, que inventou a sua própria história. Sim, mas o escritor, tu sabes que estás a ler ficção, não é? Sabes que é fruto da imaginação dele, ao passo que este homem enganou o mundo durante anos. Exato. E eu gosto do Cercas porque ele é muito político, às vezes, no que escreve. Há outros livros dele igualmente bons. O Terra Alta, que é uma trilogia, um policial, partiu de uma história de um polícia que esteve envolvido nos atentados que houve em Barcelona, e portanto ele gosta de partir de casos reais e depois, lá está, ficcioná-los, mas ele tem sempre a opinião política. Ele, inclusivamente, quando houve a questão da Catalunha, não é, reclamar a sua independência, uma coisa recente, ele escreve nos jornais. Ele teve bastantes dissabores também pelas suas posições, porque ele, de facto, não tem travão naquilo que acha que tem que dizer. Mas depois também ele teve um convite do Vaticano, ele que é ateu e anticlerical, depois escreveu um livro sobre o Papa Francisco, quando acompanhou numa viagem à Mongólia. Esse livro ainda não está traduzido para português. Eu estou com alguma expectativa, para não dizer imensa expectativa, em ler esse livro. É o último livro dele. Eu estive recentemente na Colômbia e já vi a edição espanhola, e estive com o Walter Ugumem, que comprou o livro, e eu perguntei-lhe, percebi que ele já estava a ler, perguntei que tal, e ele disse assim, isso diz tudo. E o próprio Walter disse, aqui ainda para mais, eu apareço aqui no livro. Ele já me tinha dito que eu apareço aqui no livro. Portanto, eu ainda estou com mais vontade de perceber o que é que o Javier Cercas nos dá a seguir neste livro. Bom, sabes que houve uma polémica que, ainda a propósito O Impostor, que durante um evento literário, o próprio Marco, da personagem descrita neste livro, apareceu e acusou o próprio Cercas de ser ele próprio o impostor. Mas ele diz nisso, ou seja, ele fala disso no livro, não é? Do escritor ser esse impostor. E eu esse evento não sabia desse confronto entre os dois, mas de facto ele compara essa ideia do escritor de ser um impostor de vidas, não é? Estou aqui a percorrer as páginas a ver se encontrava alguma coisa. Ele diz isso que eu te disse: a ficção salva, a realidade mata. O Marco já tinha contado ficções suficientes sobre a sua vida, e acrescentar ficção a essas ficções era redundante. Portanto, ele continua a dizer que o impostor foi o Marco. Foi o Marco. É um livro que te faz pensar. Sim. Foi um grande desafio escrevê-lo também, provavelmente. O Impostor, do Javier Cercas, um livro que foi chamado por críticos espanhóis, thriller ético. É um livro já com alguns anos, é um livro de 2015, foi editado na altura pela Assírio e Alvim. Bom, este thriller ético, O Impostor. Então podemos ir já para o Walter Ugumem, já que falaste nele. O Deus da Escuridão foi a tua escolha. O amor de irmãos versus amor de mãe. Poderia ser qualquer outro livro do Walter. Eu tenho uma relação especial com o Walter Ugumem, e é de facto um dos meus escritores, é um amigo também. Ao longo destes anos todos já o entrevistei inúmeras vezes. Tenho alguns desenhos que o Walter fez e que me ofereceu, algumas fotografias também, porque o Walter também desenha lindamente e fotografa ainda melhor. Portanto, é assim um artista bastante completo. Também canta. Como o Afonso Cruz também é sim, versátil. Exatamente. Lá está, é outro escritor que eu poderia ter trazido outro livro. Hesitei também bastante. Eu só pedi 4, não é? É difícil. E escolhi este Deus na Escuridão, que é um livro do ano passado. É um livro recente, ele entretanto já lançou outro, mas é um romance que tem por base também personagens reais, e tem uma história da senhora Luizinha do Guerra, que foi uma senhora que ele conheceu bem, e passa-se na Madeira, e portanto é mais um livro que o Walter escreve sobre as ilhas. Tal como o Walter, eu também gosto muito de ilhas, gosto muito daquela ideia de uma realidade contida num espaço físico, e este livro passa-se na Madeira, tem muito de madeirense, não só na alma como na escrita. Ele usa muitas expressões madeirenses. Um buzico, tu sabes o que é um buzico?
Não. Um buzico é um miúdo, uma criança, é uma expressão muito madeirense. Gaiato, não é? Se fosse no Porto, exato, um gaiato, exato. Um furado, que é outra expressão. Os horários são os autocarros da Madeira, por exemplo. Portanto, ele usa, a sua linguagem foi muito contaminada pelo ambiente onde ele situa esta história. Mas esta história é mais do que uma história sobre a Madeira, é uma história sobre o amor entre irmãos e, sobretudo, o amor das mães. Ele dedica este livro à senhora Luizinha do Guerra, mas também à sua mãe, Antónia, que é uma personagem, ou melhor, não, é uma pessoa muito importante na vida dele. Este nome dele, Walter Hugo Mãe, é um pseudónimo. Mas também Walter Hugo Lemos, mãe, exato, para homenagem à mãe. À sua mãe, incrível, que é uma senhora linda, que está sempre muito presente na vida dele, e este livro é-lhe dedicado. E é um livro que é esse amor, é o hino ao amor das mães, eu acho. E tem um capítulo que está no coração, no meio deste livro, é um capítulo que se chama justamente Deus na Escuridão, que dá o título ao livro, e que fala muito sobre essa relação das mães com os filhos, e que acaba por ser, eu vou aqui abrir, eu sei que vou tomar aqui algum tempo à procura da página, mas é um capítulo que compara no fundo o amor das mães ao amor que Deus tem pelos homens. E ele escreve assim: Deus é exatamente como as mães, liberta seus filhos e haverá de buscá-los eternamente. Passará todo o tempo de coração pequeno, à espera, espiando todos os sinais que lhe anunciem a presença, o regresso dos filhos. E ele depois explica que ele, como elas, só sabe amar acima de qualquer defeito e qualquer falha. Ele diz depois que Deus está nesta escuridão, não é? Neste lugar de espera pelos filhos. E é um livro sobre esta mãe, mas também sobre a relação entre dois irmãos, que tem um nome, e eu gosto muito disso na escrita do Walter. Tem assim um nome um pouco estranho, é o Serafim Pouquinho, que é uma personagem, é das personagens centrais do livro, e o Paulinho Felicíssimo, que são dois irmãos, dos quais ele conta esta história. Sabes que é engraçado, que não me estão a ver, mas tenho folhas onde tenho da minha matéria toda, as cábulas para esta conversa, e eu tinha exatamente a citação que tu acabaste de ler. É linda essa citação, é muito bonita e diz muito sobre, julgo eu, o que é o amor de uma mãe pelo filho, não é? Pelos filhos. E aqui o Pouquinho e o Felicíssimo, um é irmão do outro mais novo, que é diferente, não é? E então, imediatamente há aqui um afeto também entre irmãos, em que o mais novo nem sequer sente-se grato, nem sequer acha que é a obrigação do irmão de dar valor a este afeto, não é? Sim, o amor do Pouquinho pelo Felicíssimo é imenso, e ele faz tudo pelo irmão, sem que o irmão às vezes perceba realmente o que é que o mais velho está a fazer por ele. E é também um livro que eu acho que entra um bocadinho na literatura madeirense. Não há escritores madeirenses, obviamente, bastante conhecidos. O Tolentino Mendonça é um deles, de quem eu também poderia ter trazido um livro, mas que, no fundo, dá à Madeira uma outra literatura, porque ele, ao falar de Deus, fala também de alguma religiosidade, mas de uma certa crença popular que há também na Madeira. Porque este livro passa-se não naquela Madeira do Funchal que todos nós conhecemos, mas no Campanário, que é uma aldeia assim, parece que pendurada na serra, por cima da Ribeira Brava, onde eu já estive, e de onde se avista o mar com aquela profundidade do oceano, e ele traz isso tudo para este livro. Portanto, é também um livro muito bonito sobre a Madeira. Deus na Escuridão. Outro livro que tu escolheste, e foste tão querida em ter este cuidado em trazer livros novos, e este é recente e muito falado este ano, com certeza, Pés de Barro, o vencedor do Prémio Leia, do Nuno Duarte. É um livro de estreia, não é? Livro de... Ele é das artes, ele trabalhava em agências de publicidade, diretor exato. Criativo. Sim. E este é um livro bastante recente, que
No fundo é um livro que nos traz um fresco sobre aquilo que Portugal foi antes da queda da ditadura. É um livro que se passa ali na década de 60 em diante. É um livro que nos conta, a partir da história da construção da ponte, que agora é 25 de Abril, mas que então foi António Oliveira Salazar, conta-nos aquilo que era Portugal de então. E pega numa personagem, no Vítor Tirapicos, que é um homem que... serralheiro, não é? Um serralheiro, sim, de 20 e poucos anos, sim, que vai trabalhar para a construção da ponte e que vive em Alcântara, e num pátio muito específico, com um grupo de pessoas que no fundo são um pouco uma representação daquilo que Portugal era então. Tens uma senhora que trabalha numa fábrica de chocolates que cheira a chocolate, ela própria. Tens um homem que faz sapatilhas para um clube de futebol local. Tens um pouco de tudo neste bairro e que através dele, no fundo, tu conheces o Portugal de então. O Vítor Tirapicos vai trabalhar para a ponte, mas antes tinha tido assim um infortúnio porque tinha roubado e acabou preso. Ele roubou porquê? Porque ele tinha fome, ele rouba para comer. E este era o Portugal de então, era um Portugal pobre e percebe-se bem isso neste retrato que ele faz no livro. É também um Portugal com a guerra colonial à distância, com os seus efeitos todos, que vão surgindo também no livro. É um Portugal, e neste caso uma Lisboa, onde a PIDE está sempre presente, vai passando ao lado de muitas das personagens, até tem assim um certo cheiro que ele conta quando eles passam, parece que há assim um certo cheiro que fica no ar, e portanto é um fresco de facto daquele Portugal de então. É um livro muito com base na realidade, mas que tem, não vou dizer tudo, tem um final surpreendente e que se lê muito bem, sobretudo porque nos coloca dentro de uma realidade. Nós estamos dentro daquele bairro de Alcântara, nós acompanhamos a construção da ponte, os americanos que vieram ajudar, tudo isso. Porque quem não vive em Lisboa, o bairro de Alcântara, a ponte sobre o Tejo acaba ali. Quem vai para à margem sul e depois lá de cá aterrou em cima de Alcântara. Em cima de Alcântara, exatamente. E isso também transformou o bairro de Alcântara, porque durante muito tempo acabaram por habitar ali também muitos trabalhadores da ponte, que vieram de todos os sítios do país, mas também teve a presença desses americanos que ajudaram na construção, no fundo são os engenheiros que ajudam na construção da ponte, e portanto aquele vale de Alcântara é esse microcosmos. Ok, maravilha. É ótimo, tu explicas tão bem que eu não tenho nada a acrescentar. E o Nuno Duarte, pronto, estudou design gráfico e deu uma frase ótima sobre a reação dele, não é? A literatura foi um atrevimento que correu bem, muito melhor do que estava à espera. É verdade, ele fez muita investigação, eu já o entrevistei também sobre este livro, ele fez muita investigação também para que este livro tenha esses factos reais, até porque ele já nasceu, ele não viveu o 25 de Abril. 71. Sim, portanto ele era criança, não é? Quando o 25 de Abril se dá, e portanto 73, ele não tem memória, 73, não tem memória deste tempo e portanto achou que valia a pena procurar e escrever este Pés de Barro. E agora vamos para a poesia. Aberto. Algo completamente diferente. Algo completamente diferente. E vou-te pôr a ler, lá está. Esta voz de rádio e premiado. Aberto todos os dias. João Luís Barreto Guimarães. Que já foi teu entrevistado. Não. Ainda não? Não, então fica aqui a sugestão, vale a pena. Vale a pena, que bom. E aliás, também quero entrevistar o Nuno Duarte e o Walter Gomes. Já está na lista, já tivemos esta coisa. Há anos estou atrás dele, portanto tiveste mais sorte que ele, vai fazer uma cena de ciúmes. Mas sim, todos estes autores têm que entrevistar sem dúvida. E o João Luís Barreto Guimarães, conta-nos lá, foi já Prémio Pessoa. Sim, felizmente foi Prémio Pessoa. O João Luís é também um escritor, um poeta que eu conheço há muitos, muitos anos. Cirurgião também. Exato, tem essa particularidade de ser médico e a poesia, digamos que é algo que acontece na vida dele paralelamente a toda a carreira de cirurgião.
É assim uma boa alma, um homem enorme em tamanho e também muito grande de coração. É uma pessoa que eu ainda não conhecia muito bem, vi uma vez no Porto a escrever, aliás não foi bem no Porto, foi julgo que em Matosinhos, a escrever num café. Ele gosta de escrever em café, estava ele com o seu caderno a escrever. Claro que não só não o conhecia muito bem, não tive lata de lá chegar e cumprimentá-lo, como acho que não se interrompe o poeta enquanto está ali a escrever. Eu gosto, não sou uma grande leitora de poesia, gosto de alguma poesia, gosto sobretudo daquela poesia que fala comigo. E a poesia do João Luís Barreto Guimarães tem um pé sempre na realidade, no dia-a-dia, em pequenas coisas do dia-a-dia. Pode ser um quarto de hotel. Há um poema dele que eu gosto muito sobre o quarto de hotel, aquela ideia de que não pertence a ninguém, entrega-se de corpo e alma sempre ao próximo visitante. Mas há muitos outros poemas que têm essa realidade. Acho que nos últimos tempos ele também tem colocado muito a pintura, a poesia de outros poetas na sua poesia. Este Aberto Todos os Dias é um livro que ele já escreveu depois do Prémio Pessoa. O Prémio Pessoa, eu devo confessar que eu estava lá no momento em que foi anunciado e eu fiquei tão feliz. Eu mandei logo uma mensagem ao João Luís a dizer parabéns, estou muito orgulhosa, porque de facto acho que é uma confirmação da poesia dele. Ele que, como tu disseste, é médico e começou a dar também uma cadeira de poesia aos futuros médicos. Que giro, isso é o máximo. Isso é importante, eu acho que é importante porque dá uma outra dimensão à medicina, não é? Não é só uma coisa muito concreta da cura, do tratamento, do bisturi, mas às vezes as coisas da alma também podem ajudar a que os médicos sejam bons profissionais, e o João Luís tem-no feito. E este livro, O Aberto Todos os Dias, ele diz uma frase, um verso num dos poemas, que diz que o poema vai desvelando a verdade. E é isto, cada poema tem uma verdade, em cada um deles nós descobrimos alguma coisa, e é um livro que eu gosto particularmente. Ele diz que escrever é fazer existir o que antes não existia, e às vezes a poesia tem isso, que é, tu lês algo e pensas assim, realmente... E aquilo faz-te sentido. E se calhar tu já pensaste sobre aquilo, mas tu não verbalizaste aquilo. E a poesia às vezes diz-te assim algo que, pois, realmente era isto que eu pensei, mas não concretizei. E eu gosto particularmente desse livro. Aliás, este livro, quando voltei agora a pegar nele, percebi que tinha várias páginas dobradas assim na ponta. Eu tenho este hábito de sublinhar algumas frases. Todos estes livros que eu trouxe têm frases sublinhadas. A lápis ou caneta? Normalmente a lápis. Normalmente. Às vezes acontece aquela urgência de tenho que sublinhar esta frase e não tenho o lápis comigo. Sim. E aí, com algum pudor, sublinho a caneta, mas normalmente é sempre a lápis, e aquelas páginas que eu sei que tenho que regressar a elas quando preparo a entrevista ou quando me apetece voltar ao livro, como foi hoje o caso, essas páginas têm assim uns cantos dobrados, e portanto eu aqui já percebi que tenho bastantes cantos dobrados neste mas, e a Maria João, todos os dias. Hoje trouxeste os livros contigo. Eu ainda não consigo, lá está o pudor, que disseste muito bem, ainda não sublinhar sim a lápis consigo. Consigo também dobrar uma esquinazinha, se bem que depois comprei aqueles post-its retangulares, aquelas tirinhas com cola, não é bem um post-it, não, mas uma tirinha, ainda faço alguma cerimónia, mas claro que é giro às vezes um livro podre de tão usado, não é? Mas é engraçado porque a Maria já trouxe aqui os livros e estão todos imaculados, mesmo do Javier Cercas, que é mais antigo, ok, estão menos brancas as páginas, não é? Se calhar, mas todos muito bem tratados. Há aqui Sim, tenho sempre muito cuidado, é? Faz muita confusão aquelas pessoas que dobram a capa do livro. A minha mãe parte ao meio a lombada. Isso não sou capaz. Aliás, emprestar livros, emprestar algumas pessoas, primeiro porque sei que me vão devolver. Agora aquelas pessoas que me entregam um livro como se tivesse ido à guerra, não sou capaz. Eu lembro quando isso me acontecia, ou até podia ser com uma peça de roupa, imaginem, pequenina, emprestava um casaco com uma amiga e devolvia ou sujo, ou rasgado, e o meu pai dizia, e na altura irritava-me imenso, porque era quando eu estava triste, o meu pai dizia, quem empresta não melhora. E irritava-me imenso esta expressão, porque eu acho que a primeira vez que eu ouvi nem percebi logo, não é? Percebi no contexto, mas quem empresta não melhora. Às vezes, no caso do
os livros, quando tu emprestas a alguém e essa pessoa gosta, essa pessoa tendencialmente também vai partilhar esse livro. E o Somos o Esquecimento que Seremos, do Héctor Abad Faciolindes, é um livro que na minha redação, na Renascença, tem vindo a passar assim de mãos em mãos e tem ganho leitores. Eu fico muito contente com isso. Eu tenho isso quando adoro um livro, tenho que o emprestar, mas depois uma vez já me aconteceu, não é? Uma amiga minha não me devolver, mas é que esse livro tens que me devolver. Eu, neste caso do Somos o Esquecimento que Seremos, eu li a primeira edição há muitos anos, entretanto houve agora recentemente uma segunda edição e portanto o que eu emprestei dei essa segunda edição que foi circulando. Já não preciso que seja devolvido. Exatamente, foste estratega. Ele que já cá esteve, esse autor já cá esteve neste podcast. E que eu estive com ele também recentemente na Colômbia, tive o prazer de o entrevistar no meio da praça de Medellín, na sua cidade, sobre o seu novo livro, que é sobre uma história dramática, porque ele sobreviveu a um ataque de míssil na Ucrânia, e é um livro que ele escreve na sequência disso. Ele precisou de escrever. Ele estava no restaurante e a jornalista que estava com ele, jovem, morreu nessa bomba, nesse restaurante. Ele conta aqui, neste podcast, conta a história desse livro e agora então já o lançou. Que eu já estou a ler. Uau! E que tal? É muito bonito porque tu percebes como é que nasceu a relação dele com a Ucrânia, e nasce antes desta guerra, por duas jovens editoras que querem editar livros de autores da América Latina. Começam por editar Machado de Assis e o segundo livro que querem editar é o Somos o Esquecimento que Seremos. E no fundo ele diz uma coisa muito bonita, que é, elas ofereceram-me uma língua, e ao traduzir o Somos o Esquecimento que Seremos para o ucraniano. E no fundo é a partir daí que nasce essa ligação dele com a Ucrânia, que tem este culminar neste triste atentado em que ele vê perder uma amiga, não é? Sobretudo porque ele era para ter sentado exatamente naquele lugar. Ele chegou a sentar-se, eles trocaram o lugar. É horrível pensar, claro. Mesmo, sem dúvida. Ele fala sobre isso. Eu até acho que foi assim a conversa mais, legitimamente, naturalmente, mais emocionada, houve aqui mesmo emoção quando ele falou nessa história, e depois para dizer coisas boas, já não me lembro se foi na conversa, mas foi um bocado, não é o comic relief, mas é o vamos agora aliviar aqui as lágrimas, que ia ser avô, que já foi. Exato. Então estava todo contente, porque é um senhor assim, um bocadinho mais velho e coisa mais querida, fiquei com um fraquinho por ele. Uma simpatia, sim. E o livro, recomendamos a Somos o Esquecimento que Seremos, completamente. Não é? Tu também, aliás, claro. Já falei aqui dele várias vezes. Mas foi, já notei, porque eu digo sempre, no descritivo desta conversa, eu digo sempre as escolhas da Maria João, não, os livros, os 4 e depois outras referências, porque depois há sempre uns que vão surgindo. Sim. Então já vai estar aqui nos detalhes deste podcast. Agora, Maria João, mas vamos voltar ao Aberto Todos os Dias do João Luís Barreto Guimarães. Por favor, lê-me um poema. Olha, eu vou começar por escolher aqui um que eu acho que mostra um pouco como a poesia, às vezes as pessoas acham, a poesia é uma coisa muito chata. Eu vou mostrar exatamente o contrário. Gostaria de partilhar comigo o resto da sua vida? Para responder sim, marque 1. Para responder não, marque 2. Caso pretenda tempo para pensar, marque 3. Para responder aleatoriamente à pergunta formulada, marque 4. Caso pretenda apoio técnico acerca da vida a 2, marque 5. Para ouvir o significado da palavra partilha, marque 6. Para transferir a pergunta para o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga, marque 7. Para obter um comprovativo entre as opções disponíveis, marque 8. Para escutar a mesma pergunta em italiano e em francês, marque 9. Se lhe basta o som da minha voz, a minha presença deste lado, o modo como digo bom dia, marque o canto da página. Regressa amanhã ao poema e comece tudo de início. Uau! E tu marcaste o canto da página? Eu marquei o canto da página, sim. Que beleza! Eu gosto disto, isto diz-me alguma coisa, tem um pouco a ironia também sobre os tempos que correm, não é? Esta ideia de que ligas para um serviço e tens uma máquina a atender-te e marca 1 e marca 2, a certa altura já estás perdida e não queres falar com alguém. E ao mesmo tempo também é sobre as relações, não é? Porque, na verdade, o que nós perdemos com estas máquinas automáticas que nos vão atendendo é a relação com o humano, com o outro e a relação com a vida.
E, portanto, acho que este poema diz um pouco, lá está, sobre a nossa realidade, mas ao mesmo tempo também nos põe a refletir sobre aquilo que é a vida. Eu sei que vou aqui cometer se calhar, eu ia te pedir, já estou a abrir outro. Não, eu já tinha pedido, dá-me outro, só favor. O incêndio. Alguém tem de amar o banal. Alguém tem de tratar disso. Os rostos que passam idênticos como os pombos de uma praça. A mala que apenas fecha se alguém se senta em cima. Insetos suicidando-se contra o brilho dos faróis. O apetite da ferrugem nos portões da avenida. Alguém tem de amar o vulgar. Falar do que é ordinário. O cheiro a peixe frito que sobe desde a cozinha. As luas que nascem dos dedos quando se roem as unhas. Alguém tem de amar o que é feio. Trazê-lo para o poema. Só assim, por entre o impuro, pode o incêndio acontecer. Este é talvez mais poético, mas acho que é muito bonito porque a poesia do João Luís traz isso o que é, como ele diz aqui, vulgar, ordinário, o que é normal, ele traz isso para a poesia. Só que pondo assim as palavras, misturando assim as palavras, dá-lhe um lado completamente poético, e eu gosto deste incêndio que acontece com esta poesia do João Luís. E o suicídio dos mosquitos nos faróis das casas ou algo parecido. Nas autoestradas acontece sempre isso, não é? Ora bem, exatamente. Que maravilha. Aberto todos os dias. O João Luís, que é, lá está, licenciado em Medicina, eu adorei o pormenor, até achei poético, tu dizes que ele dá aulas de poesia na Faculdade de Medicina, nas aulas de maravilha. Foi algo que aconteceu depois da pandemia. O João Luís foi uma das pessoas que eu entrevistei durante a pandemia, porque tinha de facto aqui esta dimensão também do médico, da vida no hospital, que na altura era muito, muito complicada. Ele e a mulher, a Teresa, que também é médica, foram dos primeiros também a serem vacinados, e portanto eles viveram a pandemia de uma forma intensa, obviamente. Na fila da frente. Exato, na fila da frente. E que é um homem que, apesar de toda essa dureza do hospital, conseguia olhar para as coisas também com a beleza da poesia. E também sabendo trazer o feio para o poema. Exato. Que maravilha. Ele que tu estavas a dizer que tem que ser mais reconhecido, ou temos que... ele já é, não é? Sim, tem ganho multipremiado, exatamente. O Prémio Pessoa, o Nacional de Poesia, António Ramos Rosa, o livro de poesia do Ano Bertrand, o Willow Run Poetry Book Award, é o primeiro não americano a vencer este prémio. É verdade. Incrível. E está também traduzido espanhol, inglês, croata, polaco, italiano, portanto a sua obra está... Sim, eu recordo-me quando as primeiras vezes que entrevistei o João Luís, eu acho que ele às vezes precisava, quando eu lhe dizia, olha, gostei do livro, e ele quase que sentia que precisava dessa validação, exato. E eu acho que felizmente começou a vir essa validação de fora, estes prémios, este reconhecimento, é muito merecido, e eu fico sempre muito contente quando posso escrever uma notícia em que o João Luís ganhou mais um prémio, porque é muito merecido mesmo. Fica aqui também neste podcast, agora está tudo com vontade de ler. Aberto todos os dias, João Luís Barreto Guimarães. Se fosses reler um destes livros desta conversa, O Impostor, de Javier Cercas, Pés de Barro, do Nuno Duarte, o Prémio Leia, Deus na Escuridão, de Walter Ugumem, e Aberto todos os dias, qual relerias? Eu não sou muito de reler livros, devo também não dizer. Também não tens tempo. Não tenho tempo. Percebo, mas é mais numa das escolhas um, não é? Sim, talvez voltasse ao Javier Cercas, até porque foi um livro que li há mais anos, e portanto talvez voltasse a esse livro e voltasse a essa ideia do diálogo com quem me está a escrever. É como se ele estivesse a escrever um livro só para nós, e ao criar esse diálogo com o leitor e mostrar os dramas do escritor, tu estás a sentir que ele está a falar contigo, e talvez voltasse a esse livro. Ainda para mais um autor que tu já admiravas pela sua ficção, portanto, sim, ele agora fala contigo. Sim. Uau, O Impostor. Agora, o meu desafio, qual é que é?
É porque a Maria João, nós na rádio, trabalhamos no mesmo grupo, não na mesma rádio, mas no mesmo grupo, e temos o privilégio, claro, tanto na área, de receber livros das editoras. A Maria João, então, ainda mais que eu, obviamente, sendo jornalista, entrevista muito mais do que eu. Aliás, eu devo dizer que os nossos seguranças da entrada que recebem os nossos livros diziam-me no outro dia, bom, agora tem uma concorrente, que isto, a Mariana também recebe tantos livros quanto a Maria João. Mas tu ainda ganhas. Depois é giro, quando a Maria João vai de férias, e aconteceu recentemente, não é? De repente é uma pilha de livros por lá para cima, como nós devemos já ter, tem ali livros para levar. Pronto, portanto, aqui o desafio é oferecer-te um livro que tu não tenhas. Mas eu já tinha dito isto à Maria João. É difícil. É difícil, pronto. E então, até fui ousada, porque nem sequer tenho aqui um plano B ou um C, mas o meu compromisso, e já disse isto à Maria João, é arranjar algum que ela não tenha, caso tenha este, até podia ajudar o UC e a poesia. Recurso e Pobreza, da Tatiana Faia. Não tenho. Muito bem, e não Olha, conheço. Que bom. É a coleção de poesia dirigida pelo Pedro Mexia, e isto parte de uma referência mitológica, tanto Recurso e Pobreza, segundo Platão, Eros é filho de Poro e Pénia, portanto, recurso e pobreza, respectivamente, o que já anuncia, estou a ler, obviamente, a ambivalência do desejo e da condição humana. Isto explora uma tensão entre abundância e carência, entre o que se tem e o que falta. E ela é autora de Um Quarto em Atenas, portanto é uma autora já também conceituada, e vive em Oxford há mais de uma década, e muitos poemas têm marcas de tempo e lugar, também um bocadinho como o João Luís, não é? E pronto, tem os elogios do Pedro Mexia, e um dos poemas mais comentados é sobre Natalia Ginzburg, que se despede do marido torturado pelo fascismo. Que é também uma das poetas que o João Luís Barreto Guimarães gosta muito. Olha, e ela também faz aqui referências a outros poetas e personagens da literatura, portanto, Recurso e Pobreza, da Tatiana Faia. Boa! E também esta é uma coleção que eu gosto particularmente, porque acho que o Pedro Mexia tem feito excelentes escolhas. Ele próprio é também um poeta, ele lançou recentemente um livro. Ele já cá esteve e falámos sobre isso. Sabes que ele não gosta muito de falar da sua poesia, ele acha que está tudo nos poemas, não é preciso dizer mais nada, mas também recomendo, de facto, a poesia do Pedro Mexia, e esta coleção tem tido essa mestria de trazer nomes, se calhar ainda menos conhecidos do público português, à luz do dia. E esta Tatiana Faia será certamente uma delas a descobrir. Poxa, é que sim, isto é da tinta da China. Obrigada, Maria João. Obrigada, Mariana. Gostei muito. Obrigada, quem nos ouve. Para a semana a mais.